Uma boa noite, meu querido irmão, meu querido amigo, graça e paz em Cristo Jesus. Mais um culto, mais uma experiência de comunhão que temos, ainda que remotamente, mas uma experiência real, viva, porque estamos conectados no amor de Jesus, na alegria da convivência, como irmãos, como amigos. É muito bom ter você aí e eu desejo em nome de Jesus que esse culto seja uma bênção para todos nós. Que através dele sejamos motivados, que o Senhor alegre o nosso coração e que você sinta nessa hora o grande amor que o Senhor Jesus tem por você, tem por mim, tem por todos nós. E eu quero te desafiar logo no início desse culto a enviar o link do culto nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Compartilhe esse momento tão gostoso que nós vivemos. Por certo, alguém nessa hora precisa ouvir as canções de louvor, participar das orações e ouvir também um recado especial da palavra do nosso Deus. E se esse é o seu primeiro contato com a Igreja Batista Betel, está aí na sua tela o número de WhatsApp. Eu gostaria muito que você mandasse uma mensagem para nós, falando seu nome, de onde você é. É um prazer te receber na Igreja Batista Betel. Vamos louvar o nome do Senhor e vamos nos alegrar na presença de Jesus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu da
varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu, sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, Ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, pois seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima dos céus e tem um nome capaz de nos salvar. É Jesus, é Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido de glória, com todo o seu poder, voltará. Sim, Jesus voltará. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe, esta é a nossa oração. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Ao andarmos pelas ruas, brilhe sempre a nossa luz, cubra a terra com tua glória. Nós clamamos, ó Jesus, nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvor.
nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu, nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Senhor, clamamos o teu nome e queremos que ele seja ouvido por toda a terra, por todos os céus. Abençoa-nos neste culto, Senhor. Que a glória do teu nome seja revelada através da tua palavra, que vamos ouvir, que vamos estudar. Ó Pai, a tua palavra tem o poder de nos transformar e nos aperfeiçoar a cada dia. Por isso nós te louvamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Antes de cantarmos a próxima canção, eu quero agradecer a Deus por todo o investimento voluntário e amoroso que você tem feito, não para com a Igreja Batista Betel, mas para com a obra do nosso Deus. Porque você tem doado, tem investido, a Igreja Batista Betel continua atuante, servindo as pessoas, pregando o Evangelho de Jesus, ajudando aqueles que nos têm procurado. E eu louvo a Deus pelo sustento que o Senhor nos tem dado a você, tem dado a mim. E nessa hora, quando dedicamos os dízimos e ofertas, e ainda que você não envie a sua oferta agora, você pode se planejar para fazê-lo nos próximos dias. Nesse momento, nosso coração se enche de gratidão e nós louvamos a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. E quando ofertamos, doamos, investimos na obra de Deus, nós testemunhamos publicamente do cuidado e do amor que Deus tem por nós. Está aí na sua tela os dados bancários da igreja, você pode usá-los no seu aplicativo de banco, no seu internet banking, pode enviar um DOC, um TED, pode fazer uma transferência bancária, ou pode também utilizar esse QR Code que está aí na sua tela. Você será redirecionado para uma plataforma de pagamento e poderá também ofertar e doar através desse método. Que Deus abençoe muito você e vamos cantar com alegria sobre a vitória do Senhor Jesus. Nós estamos vencendo cada dia, não por nossa força, mas porque Deus é conosco. Cante e dedique com alegria ao Senhor. Do trono à cruz, o Filho de Deus Jesus, do céu desceu por todos nós
cruz morreu. Dores sofreu, por tanto amar cedeu. Nunca pecou, mas ao Pai obedeceu. O poder é seu, o vencer é todo seu. O poder é seu, o vencer é todo seu. Cristo, tens o poder e a vitória, digno de honra e glória, és vencedor. Jesus, impressionante é teu nome, Rei soberano para sempre, és vencedor. Poder em suas mãos, luz na escuridão. Em nome do Pai, és nossa redenção. O poder é seu, o vencer é todo seu. Tens o poder e a vitória, digno de honra e glória, és vencedor. Jesus, impressionante é teu nome, Rei soberano para sempre, és vencedor. Pelo seu poder, por seu sangue também, pela sua palavra cremos, todos vamos vencer. Pelo seu poder, por seu sangue também, pela sua palavra cremos, todos vamos vencer. Cristo, tens o poder e a vitória, digno de honra e glória, és vencedor. Impressionante é teu nome, Rei soberano para sempre, és vencedor, és vencedor. És vencedor. Vamos orar nesse momento e vamos agradecer a Deus pelo cuidado dele, pelo sustento, mas também nós vamos hoje interceder uns pelos outros. Quero ter o privilégio de orar por você nessa hora,
Você que tem vivenciado dias complicados, difíceis, tristes, de luta. Eu sei que há muitas pessoas passando por aquela situação bíblica do Salmo 23, quando diz que ainda que andássemos pelo vale escuro como a morte, não teríamos medo, pois o Senhor está conosco. Há muitos assim, passando por um vale bem escuro. E se você está passando por esse vale, deixe-me orar por você. Senhor nosso Deus, a Tua palavra nos garante que se estivermos debaixo da intensa dor, ou até mesmo em meio à situação de morte, nós não precisamos temer nada, porque o Senhor é conosco. Eu creio nisso, Pai. E é por esse motivo que eu quero nessa hora colocar em Tuas mãos aqueles queridos que vivenciam momentos bem complicados, momentos de dor, momentos de tristeza, momentos de angústia. Meu Pai, é bem possível que nesse exato momento alguém esteja sofrendo muito. Alguém esteja, meu Pai, com seu coração quebrado. É possível, meu Deus, que alguém esteja choroso agora. É possível até que alguém esteja doente, fragilizado fisicamente e, consequentemente, fragilizado emocionalmente também. Pai, eu coloco em Tuas santas e poderosas mãos a vida de todos queridos que estão nessa hora sofrendo. Aqueles que estão tão doloridos que talvez nem consigam orar. Talvez estejam, Pai, tão desanimados, tão corroídos pela tristeza, que perderam a esperança, perderam a motivação, perderam a alegria. Ah, Senhor, cuide de cada um agora. Fortaleça cada coração. Anime cada uma dessas pessoas. E que em nome de Jesus haja nessa hora esperança para todos, alegria para todos, entusiasmo para todos, paz para todos, saúde para todos. Envia, Pai, o socorro dos altos céus e fortaleça cada coração. É a minha oração, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito você e que a esperança que vem do Senhor anime você de uma forma toda especial neste momento. Olá, irmãos. A paz de Jesus para todos nós. Estamos com muitas saudades de todo mundo. A gente fica pensando quando a gente voltar, né? Como que vai ser a gente entrando aí, todos os irmãos aí no pátio, no hall, né? E eu tenho muita saudade de todos, mas em especial dos nossos irmãos lá do MEC. Todas as semanas eu tenho mandado o ensino para os escolares. E os tios têm aplicado esse ensino com muito talento e a gente está, assim, admirados, né? Nós todos estamos admirados e com orgulho santo, né? Então, nós estamos esperando, aguardando ansiosamente a nossa volta, quando a gente puder voltar, né? Amém. Amém. Essa turma de lá do MEC é muito alegre, muito criativa. E eu queria terminar então, irmãos, desejando que a Betel, como igreja,
onde estivermos, a gente se sinta abençoado, a gente sinta a mão de Deus nas nossas vidas. E eu queria deixar então um versículo que tem nos acompanhado durante todo esse tempo de convívio nosso, de casamento, mais de 41 anos. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que fala assim, de Ebenezer, a palavra que significa até aqui nos ajudou o Senhor. E eu vou ler então, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que seja esse o sentimento nos nossos corações e mentes para com a nossa igreja, a Igreja de Cristo. Deus abençoe a todos nós. Amém? Amém. Quero convidar você nessa noite tão especial, quando juntos cultuamos o nome do Senhor, a abrir ou acessar a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 36. Nesse trecho da palavra de Deus, encontraremos Jesus olhando para as pessoas, porque nessa noite nós vamos refletir juntos sobre o tema o olhar de Jesus e o olhar da igreja. E juntos vamos conversar sobre que tipo de olhar a igreja precisa ter em relação ao mundo. A palavra de Deus diz nesse texto: quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Que Deus abençoe a sua palavra lida ao nosso coração. O olhar de Jesus e o olhar da igreja. Quero começar com uma história de vingança. Ela aconteceu nos Estados Unidos na década de 30, quando um assassino foi preso e foi condenado à prisão perpétua. Ele ficou muitos anos sem receber uma única visita. Até que um jornalista que estava produzindo uma matéria sobre homicídios resolveu entrevistar aquele prisioneiro. Isso já havia se passado praticamente 30 anos da prisão daquele homem. Quando começou a entrevista, uma das primeiras perguntas foi: se você, por um acaso, tivesse a liberdade, qual a primeira coisa que você faria ao chegar na rua? E aquele homem respondeu: eu terminaria o trabalho que comecei. Sabe do que ele estava falando? Aquele homem, na época do crime cometido, assassinara um esposo e tentara assassinar a esposa também. Mas não conseguiu. A mulher resistiu aos ferimentos graves e melhorou. Estava viva por ocasião da entrevista daquele assassino, mas o desejo daquele homem era vingar-se, era terminar o trabalho que havia começado, usando as próprias palavras dele. Rudolf, o nome daquele prisioneiro, tinha uma história com o casal que acabei de comentar. Eles eram vizinhos e aquele casal tinha um costume, o costume de todas as manhãs regar o jardim. E eles faziam isso cantarolando.
Só que Rudolf gostava de dormir até tarde. A janela do seu quarto ficava exatamente ao lado do jardim que era regado todas as manhãs. Rudolf foi se enchendo de ódio pelos vizinhos. Foi se enchendo de um completo ódio, e chega o dia em que ele não aguenta mais e resolve assassinar os dois vizinhos. Que história! Parece inacreditável que alguém resolva matar o outro, sendo que poderia mudar de quarto, mudar de casa, isolar a sua janela, fazer uma série de coisas. Mas Rudolf representa a nossa humanidade sem Jesus. Sem Jesus Cristo, nós temos uma inclinação natural para o mal. Sem Jesus, nós temos uma inclinação para fazermos o que há de mais terrível, de mais intenso, negativamente falando. As histórias mais terríveis que são vinculadas pela imprensa são as histórias da humanidade. As histórias de pessoas que não conseguiram controlar-se, pessoas que odiaram, pessoas que não perdoaram, pessoas que, se sentindo ofendidas, resolveram dar o troco da maneira mais intensa possível. Mas há histórias bem menos trágicas e que também revelam a humanidade. Há histórias de traição, há histórias em que alguém passou o outro para trás, há histórias de mentira, há histórias de fingimento, há histórias de gente como a gente. Histórias que não vão aparecer na primeira página do jornal e nem no noticiário das 8 horas da noite. Mas são histórias terríveis também, porque mostram até onde o ser humano pode ir se não for transformado pelo Senhor Jesus. Todos nós, na nossa humanidade, precisamos de Jesus. Você precisa e eu preciso. E no texto lido, nós temos Jesus Cristo olhando para uma multidão e enxergando os grandes dilemas daquela multidão. Jesus, segundo o texto, olhou para uma multidão e percebeu ali dois traços da humanidade que se repetem de geração a geração. O texto diz que Jesus teve compaixão daquela multidão porque as pessoas estavam confusas e desamparadas. Esses dois traços, a confusão e o desamparo, são os traços visíveis em qualquer sociedade. São os traços da sua família, da minha família, são os traços dos membros da igreja, são os traços do cidadão, são os traços do ser humano. Jesus, ao olhar para aquelas multidões, porque Jesus conviveu com muitas multidões, essa é uma delas, mas poderíamos citar outros tantos textos em que Jesus olhou para multidões, conversou com multidões. Jesus, ao olhar para as multidões, ele percebeu o quanto as pessoas estão confusas e o quanto as pessoas se sentem
desamparadas. A confusão aqui é uma palavra muito interessante, utilizada pelo evangelista Mateus. Porque a confusão aqui significa literalmente não saber para onde ir. Essa é a palavra grega utilizada. É como se Jesus dissesse que ao olhar para as multidões, ele percebeu que aquelas pessoas não sabiam para onde ir. A grande maioria dos problemas que vivemos são em decorrência de não sabermos para onde ir. Nós tomamos decisões erradas porque não sabemos para onde ir. Nós temos frustrações nos relacionamentos porque não sabemos para onde ir. Estamos nesse momento histórico, tendo uma série de dilemas porque não sabemos para onde ir. A confusão do ser humano existe há muito tempo. Ela nasceu lá no Éden. A história do Éden, do primeiro casal, Adão e Eva, é a história da entrada da confusão na raça humana. Você se lembra que diante de uma ordem dada por Deus, a primeira mulher e o primeiro homem resolveram desobedecer. E o fizeram por quê? Porque diante da tentação que veio em forma da serpente que conversou com a mulher, aquele primeiro casal não sabia para onde ir, não sabia a quem ouvir, não sabia qual era a melhor direção para o futuro. E porque ficaram confusos, tomaram a decisão errada e desobedeceram ao Senhor. Nos parece tão claro que a melhor decisão, obviamente, seria a de obedecer a Deus. Mas perceba, meu querido, que quando falamos em confusão, quando falamos em não ter a direção correta, estamos falando do ser humano que na intensidade do ser humano tem dificuldades em entender o caminho, em tomar as decisões, em obedecer, em fazer uma leitura da realidade. Confusão é um traço da nossa humanidade. Mas o segundo traço que Jesus viu naquelas multidões foi o traço emocional, e talvez essa nem seja a melhor palavra, existencial, acho que até melhor, o traço existencial do desamparo. O que é o desamparo? É um coração que não se sente preenchido completamente. O desamparo é a sensação de que falta algo. O desamparo é a sensação de que eu preciso de ajuda. Jesus percebeu naquela multidão a realidade de toda a raça humana. Como nós precisamos de ajuda. Não sei você, mas várias vezes em minha vida eu me senti carente de ajuda. Porque esse é um traço da humanidade. Nós sempre, irmãos, nos sentimos como que perdidos emocionalmente diante da intensidade de algumas situações. E ao nos sentirmos perdidos, vamos em busca do quê? Do amparo, do preenchimento, do fortalecimento, do ânimo.
Jesus viu que aquelas pessoas estavam, primeiro, confusas, não sabiam para onde ir, mas, segundo, estavam desamparadas, precisavam ser preenchidas, precisavam de ajuda. E aí o Senhor Jesus, numa leitura perfeita das multidões, ele usa uma figura muito conhecida. Ele disse que aquelas pessoas estavam como ovelhas que não têm pastor. Você já ouviu falar várias e várias vezes sobre o perfil do animal chamado ovelha. E quem viveu no campo e conviveu com rebanhos de ovelhas, sabe muito bem como a ovelha é um animal cujo perfil a leva a uma série de prejuízos. A ovelha se perde fácil. A ovelha é indefesa na maioria das vezes. A ovelha tem dificuldades em reagir de uma forma correta a qualquer pressão externa. Um barulho diferente pode levar uma ovelha a fugir e perder-se. Uma ovelha que se afasta um pouquinho do rebanho acaba perdendo totalmente a direção e não consegue mais retornar ao aprisco. É essa a imagem que Jesus Cristo usa. Jesus diz que a multidão, ou a humanidade, é comparável a esse animalzinho, indefeso, que se perde fácil, que precisa de constante manutenção, seja na liderança, seja no cuidado. Nós, seres humanos, somos como ovelhas até hoje. Ainda que a ciência tenha chegado com uma série de inovações, ainda que o ser humano tenha produzido literatura sobre a grande maioria dos assuntos, ainda que as recentes descobertas nos ajudem a entender o corpo humano, o mundo, as galáxias, ainda assim nós continuamos confusos e desamparados, como ovelhas que não têm pastor. Bem, o olhar de Jesus para a multidão, para as pessoas, é um olhar que enxerga os traços que definem as pessoas. Jesus nos enxerga sabendo que o nosso perfil, o nosso traço da existência, traço da própria criação que sofreu a ação do pecado, o nosso traço é o traço da confusão, é o traço do desamparo, é o traço da ovelha que se perde, que não tem direção clara, que precisa de ajuda constante. Jesus sabe que nós somos assim. Mas por vezes, irmãos, o nosso olhar para nós mesmos não é assim. Nós temos um olhar diferente. Nós superestimamos o olhar em relação a nós mesmos e em relação às pessoas. Por algum motivo, talvez por autossuficiência, nós acabamos olhando para nós e enxergando um traço de humanidade muito distinto
do traço que Jesus Cristo enxerga. Eu já ouvi pessoas dizendo que não precisam de ajuda. Conheço pessoas que dizem estar preparadas para qualquer coisa. Conheço gente que diz estar bem o tempo todo. Conheço outros que dizem estar preparados para qualquer situação, inclusive para essa que nós estamos vivendo de isolamento. Conheço pessoas, irmãos, que dizem estar supridas emocionalmente, espiritualmente. E conheço pessoas que chegam a zombar daqueles que, segundo o seu olhar, são fracos e indefesos. Jesus olhou para as multidões, as viu como ovelhas que não têm pastor. Como nós olhamos para as multidões? Como nós olhamos para nós mesmos? Será que, à semelhança de Jesus, ao olharmos para essa sociedade, nós enxergamos as pessoas confusas, enxergamos as pessoas desamparadas e enxergamos as pessoas como ovelhas que não têm pastor? O nosso olhar em relação às pessoas é um olhar que reflete a humanidade das pessoas e a necessidade que as pessoas têm de Jesus. Porque perceba, se o nosso olhar para com as pessoas é diferente do olhar de Jesus para com as pessoas, nós teremos, por certo, reações diferentes daquelas reações que Jesus teve. Se o nosso olhar em relação às pessoas é um olhar diferente do olhar de Jesus, nós teremos ações que talvez não resolvam os problemas das pessoas. Eu conheço muita gente que olha para a sociedade com um olhar tão diferente do olhar de Jesus, que as reações em relação à sociedade não se parecem nem um pouco com as reações de Jesus em relação às multidões. Eu já ouvi cristãos dizendo coisas do tipo que as pessoas se virem, que as pessoas resolvam seus próprios problemas, que as pessoas paguem pelo que fizeram. Bom, esse tipo de olhar, ele manifesta não a compaixão de Jesus e nem a compreensão que Jesus teve do ser humano. Esse tipo de olhar revela muito mais um juízo em relação à sociedade, um desprezo em relação à sociedade. É um olhar muito diferente do olhar que Jesus Cristo teve para com as pessoas. A segunda parte do verso diz assim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Jesus, que mesmo sendo homem, 100% homem, também era 100% Deus, Jesus sabia o que aconteceria no futuro. Ele sabia o que aconteceu nas gerações que nos antecederam, o que acontece hoje, o que acontecerá nas próximas gerações. Jesus sabia que poucos de seus discípulos teriam o mesmo olhar que ele teve. Jesus sabia
que muitos que se autodenominariam cristãos teriam um olhar para com as multidões que não refletiria de maneira nenhuma a compaixão que estava abundante no coração de Jesus. É por esse motivo que o Senhor Jesus diz que os trabalhadores são poucos. A colheita é grande, as multidões estão por aí, os problemas estão por aí, as lutas estão por aí. Há muitas e muitas pessoas perdidas, desamparadas. Há muitas ovelhas sem pastor. Mas há pouca gente que está interagindo com essas pessoas e olhando para essas pessoas. Há pouquíssimos cristãos entendendo a humanidade da sociedade. E talvez façam isso porque se esqueceram da vida que tinham antes de Jesus. Ou pior, talvez não tenham uma vida diferente depois de terem aberto o coração a Jesus. Meu querido, a colheita é grande. As pessoas estão à nossa frente. O desamparo que elas sentem é grande. A confusão que está em suas mentes é enorme. Mas há poucos trabalhadores. Há pouca gente para ir até as multidões, para levar uma palavra de esperança, para enxergar a dor que essa sociedade tem. E aí, o Senhor Jesus diz assim: orem, orem ao Senhor. Orem ao Senhor da colheita e peça para que Ele envie mais trabalhadores. Irmãos, nós precisamos orar mais. E os pedidos que temos são variados e consomem toda a nossa atenção. Eles precisam ser disciplinados entre os pedidos que dizem respeito à nossa necessidade, mas também aqueles pedidos que dizem respeito à nossa missão como igreja nesse mundo. O olhar de Jesus foi um olhar que enxergou as pessoas na realidade de suas vidas. Qual é o olhar da igreja em relação a este mundo, em relação às pessoas, em relação à sociedade? Será, queridos, que como igreja do Senhor Jesus, nós conseguimos detectar a confusão que as pessoas estão vivendo e a necessidade de direção? Será que como igreja nós temos percebido o desamparo, a falta de preenchimento emocional e espiritual no coração das pessoas? Será que como igreja nós temos olhado para a sociedade e percebido que há uma multidão de ovelhas sem pastor? Querido Jesus, Ele olhou para as pessoas e a sua compaixão por elas o fez interagir de uma maneira abençoadora. E somente quando tivermos compaixão pelas pessoas, nós teremos uma interação abençoadora com elas. Somente quando enxergarmos a dor das pessoas, o desamparo das pessoas, a confusão das pessoas, é que estaremos dispostos a ir até elas com a mensagem de esperança
que há no Senhor Jesus Cristo. Eu sei que todos nós estamos vivendo momentos difíceis. E, de certo modo, todos nós temos alguma indecisão em relação ao futuro, temos algum preenchimento necessário em nosso coração. Mas nós já temos Jesus. E por termos Jesus, a nossa confusão, ela já está sob controle. Porque agora o Espírito Santo nos ajuda a tomarmos as decisões. O nosso desamparo não é mais completo, porque o Senhor vai nos preenchendo a cada dia. Vamos sendo cheios do Espírito Santo, e isso nos dá sentido à vida. Nós não somos mais ovelhas sem pastor. Jesus é o nosso pastor. Ele é o bom pastor que deu a vida por nós. Queridos, nós estamos numa situação de grande vantagem sobre aqueles que não conhecem a Jesus. Há muitas pessoas neste momento confusas, desamparadas e como ovelhas sem pastor. O que faremos em direção e em relação a elas? Ao irmos até elas, o que diremos? Como as olharemos? E chegando até elas, qual será a manifestação profunda de compaixão que ofereceremos a seus corações? Depois da entrevista com o jornalista, Rudolf ficou muito doente. Ele contraiu pneumonia dentro do presídio e foi levado a uma ala médica, onde terminou os seus dias. Lá na ala médica, ele conheceu Jane, uma enfermeira cristã. Jane começou a falar do amor de Jesus àquele prisioneiro. Jane falou sobre o perdão de Jesus. Jane falou sobre uma vida nova que Jesus oferece a todos aqueles que nele confiam. Rudolf foi quebrantando o seu coração. E chegou o dia em que ele fez um pedido a Jane. Ele disse assim: você pode entrar em contato com aquele repórter que esteve aqui há muito tempo atrás. Eu gostaria de falar com ele. E Jane conseguiu o contato daquele repórter, o chamou, ele voltou até o presídio. E aí, Rudolf pediu para aquele repórter reescrever a história e contar uma nova versão dos fatos. Qual era a nova versão? A versão de que, naquele momento, se Rudolf saísse da cadeia, ele não queria terminar o trabalho que começara. Ele queria, na verdade, pedir perdão àquela viúva. O que aconteceu com Rudolf? É o que pode acontecer com todos aqueles que conhecem a Jesus. A confusão vai embora, o desamparo vai embora, a pessoa deixa de ser uma ovelha sem pastor e passa a ser liderada, dirigida, dominada pelo Senhor Jesus. A história de Rudolf e Jane é contada em uma
das mensagens de John Burke à sua igreja lá em Austin, no Texas. Se nós, como igreja de Jesus, olharmos para as pessoas enxergando a humanidade delas e levarmos uma mensagem de Jesus aos seus corações, por certo, teremos muitos e muitos testemunhos de transformação, testemunho de pessoas que estavam perdidas, estavam confusas, estavam desamparadas, mas agora foram encontradas pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa hora eu quero te agradecer. Primeiramente, porque o Senhor Jesus nos enxerga na nossa verdade, na nossa humanidade, e ainda assim Ele nos ama, ainda assim Ele tem compaixão. Obrigado, Deus, porque quando a Tua palavra diz que Tu enviaste Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, Tu fizeste isso também porque nos amaste. E eu te agradeço, meu Pai, porque esse amor se transformou em perdão, em graça, em transformação de vida, em salvação. Nessa hora, Senhor, eu quero colocar em Tuas mãos a vida de cada pessoa que participa desse culto, a vida daqueles que um dia já tiveram um encontro com Jesus, e eu peço por estes, no sentido de que, ao olharem para essa sociedade, eles percebam o quanto as pessoas estão precisando de Jesus. Mas também, meu Pai, eu quero pedir por aqueles que ainda estão confusos, que ainda estão desamparados, que ainda se sentem perdidos. Meu Pai, em nome de Jesus, vem agora com Teu poder e transforme vidas. Pai, que corações se abram para Jesus nesse momento e que aquele que estava confuso agora tenha direção através de Jesus. E que aquele, meu Pai, que estava desamparado se sinta preenchido pelo Senhor Jesus. E que aquele, meu Deus, que estava totalmente jogado, sem ninguém nesse mundo, que agora seja amparado por Jesus, o nosso pastor. Pai, a minha oração também é para que, como igreja, haja um número cada vez maior de discípulos de Jesus, que olhem para essa sociedade com o mesmo olhar de compaixão que havia em Jesus. É o meu pedido, no nome de Jesus. Amém. Quero fazer um pedido a você agora. Se você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus e através desse culto sente o desejo de abrir o seu coração ao Senhor Jesus, o desejo de ser dirigido por Jesus, o desejo de que a sua vida saia de uma situação de confusão, uma situação de desespero, uma situação de estar perdido. Se você deseja que Jesus te preencha, te sustente, te dê direção, eu peço que você mande agora uma mensagem para a gente através do número de WhatsApp que está aí na tela. Enquanto você assiste a próxima canção e participa do finalzinho desse culto, interaja conosco. Para nós seria muito importante saber o seu nome, para orarmos por você e com você, se você assim desejar. Que Deus abençoe você, meu querido. E se essa mensagem falou a você, membro da Igreja Batista Betel, se sinta desafiado agora
a olhar para as pessoas com o mesmo tipo de olhar que Jesus Cristo teve. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir, agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Olá, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na última terça-feira, dia 21 de julho de 2020, Deus chamou a sua presença, a nossa querida irmã Maria José Gomes de Melo, mais conhecida como Irmã Zezé. Nos últimos meses, Irmã Zezé teve um agravamento da sua saúde. Ela já vinha há um longo tempo numa batalha contra o câncer. E nesses últimos dias, já bem debilitada, começou já o seu tratamento na fase final. Momento assim bem difícil para ela, para a família. E na terça-feira, ela foi completamente curada pelo Senhor, porque está na eternidade, está vendo face a face o Jesus Cristo, a quem ela serviu durante um longo tempo, na verdade, durante toda a sua vida. A história da Igreja Batista Betel tem a presença da irmã Zezé por muitos anos. Mais da metade da vida da Igreja Batista Betel teve a presença
da irmã Zezé. Por isso, nesse culto, nós queremos agradecer a Deus por sua vida e queremos fazer uma pequena homenagem a ela, a seus familiares, ainda que ela mesma não possa assistir a essa homenagem. Nós que a amávamos e que estamos com o coração assim ainda partido pela sua despedida, nós vamos agora lembrar com carinho dela e eu peço a Deus que Ele abençoe muito cada um dos familiares queridos, cada um das pessoas mais próximas da irmã Zezé. Por certo, ela viveu aqui entre nós com grande intensidade o Evangelho de Jesus. E eu imagino que ela gostaria de assistir essa homenagem se pudesse. Mas nós, assistindo esse pequeno poema que fez parte da sua história, O Amor é Assim, assistindo a essa declaração de amor em forma de poesia, nós dedicamos a nossa homenagem, a nossa honra e também o nosso amor à memória dessa querida irmã que, por certo, estará sempre na mente, no coração dos seus irmãos em Cristo Jesus. Louva a Deus por esse tempo de vida que Ele concedeu à irmã Zezé. E peço a você, familiar e amigos queridos, que a graça de Jesus seja forte o bastante, juntamente com o conforto do Espírito, para aquietar, para animar e para trazer a esperança de que um dia estaremos todos juntos na eternidade com o Senhor Jesus. A irmã Zezé, nossa homenagem, nosso carinho e nossa honra nesse final de culto. Que Deus abençoe você, meu irmão querido, e com você o amor é assim, através da irmã Maria José Gomes de Melo, nossa querida irmã Zezé. Desprendimento, lutas, sacrifício, uma subida íngreme que nunca chega ao fim, uma estrada florida, um sonho, duas vidas numa vida, uma casinha, e nela não existir risonho. O amor é assim, tem de tudo, tudo que imaginar se possa nesta vida, neste mundo. Lágrimas e sorrisos, miséria e abundância, sofrimento e prazer, tristeza e alegria. Por vezes tudo é noite, outras vezes tudo é dia. O amor nunca para, ele sempre continua. Quanto mais a gente ama, tão mais a vida é sua. O amor é o gigante que luta e vence pelo seu grande poder. O amor é a brisa suave, respiração da própria natureza, que nos faz sentir, vibrar, viver. O amor é a força, a ideia, o pensamento. O amor é o bem eternizado na vida de um só momento. Finalmente, o amor é assim, lâmpada que não se apaga, chama que não se extingue, fonte que não se esgota. O amor é assim, sempre que eu sei amar, sobra amor para mim. Vamos agora recitar juntos o Amém dessa semana, que tem tudo a ver, tanto com a mensagem da manhã, como com a mensagem agora da noite. Hoje nós falamos muito sobre o olhar de Jesus, e o Amém se transforma numa oração para cada um de nós. Vamos falar juntos? Senhor, ajuda-me a olhar para as pessoas com o mesmo olhar de compaixão que Jesus tem
para comigo. Que essa oração nos leve a olhar para as pessoas de um modo muito diferenciado. Eu agradeço pelo privilégio de cultuar a Deus com você. Foi muito bom estarmos juntos. Te desejo uma semana muito abençoada, cheia da graça de Jesus, uma semana de alegrias, uma semana de paz, mas também uma semana de missão. Há pessoas que convivem com você, há pessoas que transitam perto de você. Olhe para elas com o mesmo olhar que Jesus teve para com aquelas multidões e tem para com as multidões de hoje. Tenha compaixão no olhar e ajude as pessoas a se aproximarem de Jesus. Vamos orar, queridos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e que o poder e conforto do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe você. Uma excelente semana em nome de Jesus.